Boa noite. Hoje é quarta-feira, uma semana abençoada para todos nós, né? Já quarta-feira, a semana tá passando muito rápido, né? Mas tá bom. Gente, hoje o Senhor me tocou no meu coração. É em 1 Crônicas, a ordem de Davi a Salomão. O Senhor chamou Davi, né? E falou que ele não ia fazer o templo, né? A casa, edificar a casa do Senhor. Porque já tinha vindo de muitas guerras, muitas coisas, então Deus escolheu, que falou para Davi que ele, se a palavra diz assim, que ele ia nascer ter um filho, Davi, que ia se chamar Salomão. Ele ia ser um homem prudente, um homem escolhido por Deus para edificar e construir o templo da casa do Senhor, só que também ele ia ser muito importante em Israel, né? Que Deus escolheu ele, né? Só que ele teria que viver debaixo do juízo, do estatuto, dos mandamentos de Moisés, para ser forte, corajoso e não temer nada, porque o Senhor estava com ele, Salomão, né? E que ele ia cumprir todas as leis que o Senhor estabeleceu, certo? E aí o Senhor recomendou todas como seria o templo, né? Ele fala aqui no texto como ele queria que fosse o templo, de talentos de ouro, milhões de talentos de prata. Ele deu todas as instruções para que o Salomão fizesse o templo que o Senhor tinha determinado, com os pedreiros, com os carpinteiros, tudo foi instruído pelo Senhor, como o Senhor queria que fizesse, o ouro de prata, também bronze, tudo, e o Senhor estaria com ele, todas as recomendações para que ele fizesse a vontade de Deus, a vontade que Deus queria que ele fizesse, determinado, que determinou, amém? E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão. E aí Deus tinha dado todas as coordenadas, né? Assim como Deus deu as coordenadas para Noé, né? Para que como fosse o templo, né? Então Davi contratou os melhores que pessoas assim, e todos os príncipes para que ajudasse o rei Salomão, seu filho, né? Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, nos deu por todos os lados, entregues às minhas mãos, moradores dessa terra, a qual será sujeita perante o Senhor, perante ao seu povo, o rei falou. Depois, expondo agora, o Senhor recomendou que agora o vosso coração, a vossa alma, só pode buscar ao Senhor vosso Deus, dispondo-vos edificar o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa que a há de edificar ao seu nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus nos diz na palavra hoje ministrou no meu coração. Sabemos, primeiro eu vou falar sobre a importância de um pai, de uma mãe hoje, fazer com que o filho tenha um olhar voltado para as coisas de Deus, né? E para que dá continuidade na obra que o pai começou, né? Então, nós sabemos que Davi foi um servo muito querido por Deus, né? Ele venceu Golias, ele foi o rei, todas as guerras, ele venceu porque o Senhor estava com ele o tempo todo e ele foi escolhido do Senhor, desde lá quando ele era pastor de ovelha, né? Então, Deus, ele honrou Davi, foi um servo muito amado pelo Senhor. E também através de Davi, Deus também honrou o seu filho Salomão, né? Que é um dos reis mais ricos, poderosos também da história de Israel, né? Salomão. Só que o Senhor também recomendou para Davi, que é o pai, passasse as coordenadas para o filho, uma ordem de Davi para Salomão, o que ele tinha que fazer, qual era a vontade de Deus na construção do templo, que era a edificação da casa do Senhor em Israel. E esse templo também ia trazer muita paz e prosperidade para todos os habitantes de Israel. Eles iam viver um tempo de paz, né? E foi o que aconteceu na história, amém? Então, como é importante você, pai, mãe, eu, como nós temos que fazer com que nós edificamos a nossa casa, passar para os nossos filhos a importância de Deus, né? A vontade de Deus e cumprir os mandamentos, né? Os preceitos do Senhor, sempre debaixo da lei de Deus, né? Para que a lei dê continuidade de geração em geração, que tem que ter, os pais têm que fazer isso, porque isso é uma questão de respeito com Deus e as nossas gerações futuras vão encaminhando para isso, assim como a geração de Moisés, a geração de Abraão, que foram tudo dando continuidade, né? Assim, era um homem de fé, creio na palavra e respeitavam os filhos. Ela tinha, claro, os rebeldes, né? Sempre tem na história os filhos que são desobedientes, né? Aqueles que não respeitam a lei que o pai determina, que é a lei de Deus, que é honrar o pai e a mãe, né? Também honrar o pai e a mãe é respeitar e também acompanhar, né? A doutrina do pai, né? A doutrina não é a escravidão, eu falo doutrina é o respeito, né? A religião do pai,
sempre tá, porque a palavra de Deus, ela é para todos, né? Não muda, né? E a instrução que o Senhor dá na nossa vida para aqueles pais que são religiosos, que têm uma religião, é muito importante também, né? A gente passar para os filhos, ter fé, confiança, estar sempre buscando a Deus, sempre, né? Acima de todas as coisas, né? Por isso você vai sair de qualquer situação, você vai conseguir superar qualquer obstáculo, você vai conseguir tudo aquilo que quer, você tem que ter fé, claro, você tem que lutar, você tem que buscar, que nada cai do céu, né? Tem que lutar, né? Então também isso faz parte do propósito e também dos pais que honram os filhos, também os filhos honram os pais, mas dá continuidade na obra do Senhor. A continuidade tem, tanto é que quando Deus amaldiçoou lá a geração dos nossos pais, aqueles que pais também, que lá no passado também não fizeram a vontade de Deus. E também os filhos aqui sofrem aqui na frente, né? Porque dá continuidade lá do que foi lá no passado, vem aqui para o futuro, né? Aí nós também, nós trazemos para nós mesmos maldições dos nossos pais lá que não amaram o Senhor acima das coisas, não respeitaram as leis, né? Então há aquela continuidade na face da terra, né? Então nós temos que ensinar, instruir nossos filhos a buscar o Senhor, seguir os mandamentos, preceitos do Senhor, estatuto que Ele estabeleceu sobre a terra. Amém? Isso é muito importante que fala nessa palavra, né? Então, com essa ordem que Davi deu a Salomão e deu as instruções, como o Senhor queria que fizesse o templo, né? A maneira como o Senhor fala como que fizesse o templo, a maneira como Deus quer que nós agimos na nossa vida, ou como se comportar a nós e o ensinamento que nós damos para os nossos filhos. Não é o que acontece hoje em dia, né, gente? Se a gente for entender a geração de hoje, fazem o que quer, falam o que não querem, vivem como eles querem e hoje é tudo comprado, né? Os pais compram os filhos o tempo todo para não fazer isso, fazer aquilo. Não é aquela geração que só é nosso pai, nossas mães, só de olhar a gente o respeitar, né? Hoje em dia os tempos mudaram, né? Então hoje em dia você não pode corrigir, você não pode bater, tudo isso tem um monte de lei que não pode bater numa criança. A gente põe o tanto, não morreu até hoje, tá aqui, maravilhoso, até tem saudade da surra, sabe? Hoje em dia é tão bom apanhar às vezes, né? Saber dos pais, educando, né? Não maltratando, mas educando. Isso não mata ninguém. Educar não mata ninguém. Tanto é que o pai mesmo nos corrige ao Senhor, né? Quando nós fazemos as coisas erradas, passando provas muito grandes, né? A maneira do Senhor nos disciplinar, né? Para que nós possamos fazer a vontade dele, seja tocado no nosso coração. Às vezes nós temos um coração de pedra, né? Então o Senhor faça com que a gente seja mais sensível, tenha mais sensibilidade diante das coisas, amém? E uma coisa também que o Senhor fala nessa palavra aqui em Davi, em Crônicas, no capítulo, perdão, que eu esqueci do capítulo 22, né? Mas é o versículo inteiro que eu li. O Senhor fala também no versículo 10, no último, né? O Senhor fala assim que agora o vosso coração, vossa alma será só para buscares ao Senhor vosso Deus, dispondo edificar o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança, né, a arca, dos utensílios sagrados de Deus, ela possa vir para a sua casa. Quer dizer, edificar o santo nome do Senhor. O que Deus fala nessa palavra assim, se a gente buscar o Senhor de coração, crer no Senhor, estar debaixo dos seus mandamentos, dos seus preceitos, honrar, né, através dos nossos pais, o ensinamento que os nossos filhos também dá o ensinamento de Deus, né, uma vida santificada, o que a nossa própria casa vai ser o santuário do Senhor, que é o templo de oração. Nós somos templo do Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, porque Deus edifica a nossa casa. Mas para isso nós temos que sair das impurezas, do pecado, do erro, né? Aquilo que não agrada o Senhor, para que o templo do Senhor faça morada em nós, né? O Senhor faça morada em nós, né? A presença sobre nossas vidas do Espírito Santo. Então Deus fala isso hoje nessa palavra também, né? Então para que nós possamos, que aí sim nós podemos adorar o Senhor, o seu santo nome do Senhor, né? Consagrar Ele, porque Ele está ali presente o tempo todo na nossa vida, né? Mas para isso buscar o Senhor de todo o nosso coração, para que o santuário do Senhor seja em nós mesmos, né? A nossa casa, edificar, né? E assim, dar exemplos, instruções, ensinamento da própria palavra de Deus, que vem para nos instruir todos os dias da nossa vida, como nós devemos viver, como devemos agir, a maneira de comportar diante de afrontas, ataque, tribulações, vales e deserto. É isso que Deus fala, né? E você vê que Davi deu essa ordem para Salomão, e o Senhor escolheu Salomão para que ele fizesse o templo. Ele fizesse o templo, né? Para que aí esse templo sejasse adorado o Senhor. E esse templo também, né? Ele também foi um tempo de prosperidade muito grande para Israel, que o Senhor fez, abençoou.
e deu um pouco de paz, um pouco de tranquilidade para aquele povo naquele momento. Porque no tempo de Davi era muita guerra, muito sangue, tanto é que o Senhor falou que no tempo, ele escolheu Salomão para fazer o tempo, porque ele, já no tempo de Davi, havia muita guerra, muito derramamento de sangue. O Senhor esteve todo o tempo, todas as guerras o Senhor esteve com Davi, né? Mas Deus estabeleceu, escolheu Salomão, deu esse nome já, escolheu, para que houvesse um tempo de paz, de tranquilidade na terra, né? E até tanto que Davi deu a ordem para que até os príncipes, os reinados, ajudassem ele a construir esse templo. Olha só que interessante. Olha como Deus trabalha na nossa vida, né? Então, por isso que nós temos que crer na palavra de Deus, buscar o Senhor, que Deus, ele também, através de nós, para que nós possamos dar instrução para os nossos filhos, para aqueles todos os filhos, né? Que a gente, como não somos servos de Deus, né? Então, nós somos pais, mães de todos, porque nós também temos que estar pregando o evangelho, né? Então, nós somos todos irmãos, né? E assim como Jesus também falou aquele dia que chegou lá, falaram Maria e o seu irmão estava lá fora, todos, quem são minha mãe, são meus irmãos, todos somos irmãos, somos nossa mãe, né? Porque é isso que Deus fala, né? Pregar o evangelho, e pregar o evangelho para todos, né? Então é isso que Deus fala. Então a gente tem que entender que sempre que nós buscarmos a Deus acima de todas as coisas, que é muito importante, né? E a gente está fazendo a vontade de Deus para que o Espírito Santo possa habitar em nós, nossa casa, edificar a nossa casa, é muito importante. Quando Deus edifica a nossa casa, o Espírito Santo habita em nós, mesmo que venha as tempestades, mesmo que venha a maré ou qualquer coisa que venha sobre a nossa vida, sobre a nossa casa ela não vai cair, porque ela está edificada na rocha. Quem é a rocha é o Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Então nós temos que crer na palavra de Deus sempre, irmãos, confiar na palavra de Deus, ela vem sempre para nos ensinar como nos comportarmos, agimos, sim. E a palavra de Deus, ela é evangelho de renúncia, né? De mudança, de transformação. Nós precisamos ser mudados, moldados pelo Senhor, lapidados em nome do Senhor Jesus. Então, eu acho muito bonito que Deus fala sobre a palavra deles, como a gente crê, como Deus ele é presente em nossas vidas. Às vezes as pessoas ignoram a presença de Deus, acham que não, Deus não fala com a gente. Deus está falando com a gente o tempo todo. Só o Senhor assiste televisão, você vê os sinais que estão vindo sobre a terra, né? Para que o homem se corrija, que o homem se arrependa, que o homem se busque mais a Deus, né? Nós sabemos que nós não somos desse mundo. Você pega muitas coisas desse mundo, mas nós não somos desse mundo. Eu não sou daqui, pra casa eu irei. Ele vem me buscar e quando digo com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa eu irei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Toca em mim, Espírito Santo, entra em meu ser. Toca em mim, Espírito Santo, vem em meu ser. Me faz eu nascer de novo, me faz eu nascer de novo. Toca em mim, Espírito Santo, faz eu nascer de novo, eu nascer de novo. Oh, toca em mim, Espírito Santo. Faz eu nascer de novo, faz eu nascer de novo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a glória, totalmente toda a glória, para sempre. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gente, creio na palavra de Deus, tá? Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite, fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.